Boa tarde, gente. Espero que vocês estejam bem. Sou a Lívia, vocês devem lembrar de mim da última aula. A Dona Lúcia, que está aqui comigo, também todo mundo já conhece Dona Lúcia. E hoje a gente tem uma presença ilustre aqui no cantinho, Dona Tereza. Dona Lúcia, a senhora apresenta a Dona Tereza? Então, a dona Tereza é responsável pelo enxovalzinho que vocês recebem aí na casa de vocês. Então, a dona Tereza, tira a máscara aí só para elas verem seu rostinho, dona Um Tereza. sorriso, né? Então, aí a dona Tereza, ela é que ajuda na confecção do enxoval, viu? Faz as mantinhas, nós também aprendemos a fazer aquelas mantinhas que vocês agora têm procurado, as mantinhas que diz que são bem quentinhas para o neném, né? Então, ela que é essa bênção na vida da gente, né? Que ajuda, sempre idealizou, né? A fazer um enxoval para entregar. Já entregava, né? Sempre entregou aqui em Campo Belo. E agora ela trabalha conosco, né? Na entrega e na confecção do enxovalzinho, viu, gente? Aos poucos a gente vai apresentando todo mundo, né? Cada dia pode trazer um, né, Dona Lúcia? Para ir. Esse tempo de pandemia não tá dando para todo mundo sair, então a gente vai adaptando. Bom, meninas, como a gente falou na última aula, sejam bem-vindas de novo. Queria reforçar, se vocês quiserem fazer algum comentário, se quiserem criticar mesmo, se não concordarem com alguma coisa, se tiverem alguma sugestão, a gente está aqui para ouvir também, para melhorar, para adaptar, enfim. Então fiquem à vontade, tá? A nossa segunda aula hoje, a gente vai trabalhar com o tema que é Deus. Como a gente falou no primeiro vídeo, a ideia da casa transitória não é colocar barreira, limite, excluir ninguém em função de religião, da mesma forma que de cor, de classe social. A ideia da casa transitória é acolher todo mundo. Só que a gente tem essa perspectiva, essa visão baseada em Jesus. Então, parte das nossas aulas vão falar sobre Jesus, né? A gente vai comentar sobre algumas mensagens, algumas passagens que a gente acredita que, independente da crença de cada um, sempre são mensagens que podem trazer algo mais para a nossa vida e nos tornar pessoas melhores. Então, hoje a aula vai ser especificamente sobre isso. E para a gente começar, a gente queria pensar aqui junto com vocês uma historinha, né? Que quando, por exemplo, a gente pega um celular ou qualquer outro objeto que a gente tenha na nossa casa, às vezes uma mesa, uma cadeira, nem sempre ou normalmente a gente não sabe quem fez aquele objeto. Então, por exemplo, um celular. Eu desconheço quem fez o meu celular, quem foi que criou, quem era essa pessoa, né? Do que ela vivia, se era legal ou não. Enfim, a gente desconhece. Mas eu tenho um aparelho aqui na minha mão, eu sei da utilidade, da importância dele na minha vida e eu sou agradecida a quem criou. E a gente acha que com Deus é mais ou menos assim, né? A gente não consegue vê-lo, né, no sentido físico, mas a gente consegue senti-lo através daquilo que ele nos deixou. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a natureza, a gente vai ver como se fosse uma assinatura de Deus. Quando a gente olha para as flores, para a chuva, para os animais, para as plantas, a gente consegue ter uma noção do quão poderoso e do quão maravilhoso que é Deus, por ter criado e por ter nos oferecido tudo isso, né? Porque todos esses elementos eles guardam um pouquinho do Criador, eles guardam um pouquinho de Deus. E a gente consegue imaginar a potência e a beleza dele através das suas criações. A nossa visão aqui do grupo, como a gente disse, a gente se pauta no espiritismo, né, no cristianismo, mas sobretudo no espiritismo. Então a gente acredita em Deus enquanto um ser extremamente inteligente, porque quando a gente para e olha, por exemplo, para uma semente,
aquela coisa pequenininha, né? Se a gente pega uma sementinha de mostarda, uma sementinha de uma árvore, imaginar que aquilo ali daquele tamaninho vai virar às vezes uma árvore gigantesca que vai dar frutos para a gente, que vai trazer a beleza das flores, que vai ser abrigo para os passarinhos. É extremamente inteligente, né? Alguém criar alguma coisa assim. E ao mesmo tempo, ao lado da inteligência, a gente acredita muito no amor, que todas as criações de Deus, além de ter esse lado da inteligência, tem o lado da amorosidade, porque tudo que Jesus coloca o dedo e que Deus criou tem um quê amoroso, um quê de acolhimento, um quê de auxílio, um quê de potência para nos mover e nos fazer seguir adiante, né? Então, quando a gente olha às vezes um animal abanando um rabo, uma formiguinha caminhando, tudo tem uma razão de ser e tudo tem um quê amoroso por trás, de acolhimento e de amplitude, né? E isso é muito bonito da gente refletir, da gente pensar. A gente gostaria de lembrar, esse é um texto muito bonito, porque eu imagino que todas vocês, assim como nós, já passaram, já vivenciaram momentos, às vezes, de dificuldade, às vezes um momento de solidão, de tristeza profunda, que parece que tem, né, uma sombra no nosso coração, alguma coisa pesando, às vezes muitos problemas acontecendo ao mesmo tempo, muita situação difícil, em que a gente se vê sem saída, né? E esse texto fala um pouquinho sobre isso. E ele sugere algumas formas da gente pensar nesses momentos difíceis que todos nós passamos. Então eu vou tentar fazer a leitura, mas comentando ao mesmo tempo. E o texto vai nos dizer o seguinte: Deus, né, como se alguém estivesse falando diretamente com ele. Eu passei tanto tempo te procurando e eu não sabia onde você estava. Olhava o infinito, mas eu não te via. E aí eu pensava comigo mesmo: será que você existe? Né? Porque aí nessas horas a gente começa a questionar a existência de Deus, mas não é possível estar acontecendo tanta coisa comigo. Deus não existe. E aí a gente nega, a gente reclama, a gente se revolta. E aí eu não encontrava o Senhor, né? Eu procurava, mas eu não encontrava. E eu fui me sentindo só, fui me sentindo desesperançado, né? Sem esperança, sem acreditar mais no Senhor. Eu te ofendi, eu tropecei, caí, me machuquei ainda mais, e aí me revoltei ainda mais. E muitas vezes a gente acredita que, por mais difícil e por mais dolorida que seja a queda, ela é necessária. Ela é necessária porque ela nos faz perceber que somos fracos mesmo, que às vezes a gente precisa de ajuda. E nesse momento de fraqueza é que a gente pede socorro. Porque chega às vezes a vida pesa tanto que a gente não consegue mais caminhar sozinho, a gente precisa de ajuda. E tá tudo bem precisar de ajuda, é normal, todo mundo precisa. E nesse momento em que a gente pede ajuda, é o momento em que de fato a gente consegue sentir Deus mais claramente nas nossas existências e nas nossas vidas. Porque quando a gente está mais dolorido, mais machucado e se sentindo mais só, que Deus se faz presente através de um amigo, através de um familiar, através de uma mensagem bonitinha no WhatsApp que a gente recebe, através de uma canção, às vezes, uma música que a gente escuta na rádio, através de um animal que vem fazer um chamego na gente. Deus, ele adquire diversas feições, né? Ele se faz presente nas nossas vidas de maneiras muito diferentes. E ali a gente talvez perceba, quando a gente está mais necessitado e aparece alguém ou alguma coisa no nosso caminho que vai colocar a gente para cima de novo. Porque é nesse momento que a gente entra em contato com o carinho, a gente entra em contato com o amor, né? Ali nasce o amor de fato.
Tem uma historinha que diz que no fundo do poço tem mola, né? E eu acho que aqui é isso. Porque quando a gente bate no fundo do poço, a gente não fica lá, né? Não tem um porão embaixo do fundo do poço. Não vai mais fundo, chega uma hora que para. E a gente não vai ficar estagnado ali. A gente vai ser igual a mola, né? A gente vai bater ali e vai voltar de novo. E as coisas vão melhorar, né? Chico Xavier dizia que a maior certeza que a gente tem nessa vida é que tudo passa. E tudo passa mesmo, né? Por mais difícil que seja, por mais dolorido, vai passar. As dúvidas, as incertezas da maternidade, as inseguranças, a gente vai aprendendo com elas e as coisas vão melhorando, né? Os problemas vão passando. E nesse momento em que a gente se sente acolhido e que a gente consegue sentir um pouquinho de paz e sentir que a coisa está aliviando, que os problemas estão passando, outros vão vir, eles sempre vêm, é parte da vida, né? Ninguém está livre deles. Mas nesse momento que a gente sente um pouquinho mais de paz e um pouquinho de felicidade, é ali que a gente vai sentir Deus de fato. E a gente brinca que quando a gente para de procurar e para de se revoltar e para de se rebelar, ali a gente vai sentir Deus, né? Então, a gente vai encontrá-lo quando a gente para de buscá-lo no sentido não tão positivo, né? E a gente vai percebendo aos poucos que, na verdade, ele sempre esteve ali, né? Às vezes a gente é que não estava percebendo e não estava vendo, mas ele estava ali, ele sempre está, né? Ele sempre tá. E aqui a gente queria continuar com uma pergunta, né? Que todos nós nos fazemos em algum momento. Então, por que nós fomos criados, né? O que eu estou fazendo aqui? E qual o nosso sentido, né? O sentido das nossas vidas. E aí a gente pensa que todos nós, quando chegamos aqui nessa terra, Deus nos deu um presente, né? E esse presente é a possibilidade da escolha. Escolhas mais diversas em todos os momentos da nossa vida. A gente sempre tem a possibilidade de escolher entre um caminho do bem, né? Um caminho do amor e um caminho que no fundo a gente sabe que não é bom. Então, quantas vezes já não nos ofereceram algo, às vezes desde coisas mais fortes como drogas, às vezes um cigarro durante a gravidez, a bebida, às vezes uma fofoca, né? E a gente escolhe esse caminho, mas no fundo a gente sabe que aquilo não é bom, que aquilo não vai trazer coisa boa pra gente. E a gente tem um caminho do bem, o caminho de ser amigo, de ser legal, de ser amoroso, de, em última instância, fazer aquilo que Jesus nos ensinou, de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Essa é, acho que é a lei maior. Se a gente começar a tentar aplicar essa lei nas nossas escolhas mais pequenininhas até as maiores, não vai dar errado, né? Não tem como dar errado. E isso é o livre-arbítrio, né? Essa palavrinha que tá aqui, que às vezes é uma palavra feia, né? Tipo, parece difícil, mas no fundo é uma palavra que quer dizer isso. Essa possibilidade que a gente tem de escolher os nossos caminhos, de fazer aquilo que a gente quer. E quando a gente coloca em harmonia aquilo que a gente quer com aquilo que Jesus nos ensinou, não tem como dar errado, né? Vai ter problema? Vai ter problema, todo mundo tem, mas os problemas vão ficar como que mais suaves para a gente resolver, né? E aí, pensando nessas escolhas, essa é uma passagem que a gente gosta muito, né? Que Chico Xavier também, ele nos dizia que ninguém é tão pobre que não tenha algo a oferecer, nem tão rico que não tenha algo a receber. Então, todos nós temos algo a oferecer de bom, né? Todos, né? Se algum dia passou pela sua cabeça, mas eu não sirvo para nada, esse é o momento de tirar esse pensamento. Todos nós servimos para alguma coisa.
Às vezes eu não tenho dinheiro para dar, não sou rica, eu não tenho muito dinheiro para dar, mas eu tenho a minha voz. Então, se eu gosto de falar, que eu use isso. Eu tenho o meu ouvido, a minha escuta. Então, às vezes, o que eu posso fazer hoje é ouvir minha vizinha, minha amiga, um familiar que está precisando desabafar. Isso é uma caridade. Às vezes, o que eu tenho hoje é fazer uma visita para alguém que está doente, lavar as vasilhas que estão lá na pia, a pessoa não está com condição de lavar, ou limpar uma casa de alguém que está doente, está enfermo, né? Tem N possibilidades de fazer o bem. E eu queria, como uma tarefa, né, dessa semana, dessa aula, que todas vocês, todos nós, isso vale para mim, para Dona Lúcia aqui também, para que a gente pense, o que eu posso fazer de bom hoje? E que a gente estabeleça como meta todos os dias da minha vida como uma forma de agradecer a minha existência, agradecer a Deus, eu vou fazer algo de bom, né? Pequenininho, pode ser fazer carinho num cachorro na rua, pode ser aguar uma plantinha que tá seca, né? Fazer um carinho no meu filho, na minha barriga, se meu filho ainda tá dentro dela, conversar com ele, né? A criança escuta a mãe, mesmo ainda na barriga, canta uma canção para ela, né? Você não precisa ser cantora profissional, canta uma música que você gosta, fazendo um carinho na barriga. Faça uma boa ação por dia, coloque como meta. E aí, aos poucos, vai aumentando essa meta, né? Fazer 2, 3. Quando vê, a gente está tentando fazer boa ação o tempo inteiro nas nossas vidas. E a gente acredita que esse é o maior ato de amor a Deus, né? A expressar esse amor que a gente sente por Ele através das nossas ações, né? É profundo, é muito bonito, gente, é muito poderoso, né? E para concluir essa nossa fala de hoje, vou contar uma historinha que vem lá da Casa Transitória de Pindamonhangaba, uma história muito bonitinha de uma das gestantes, uma das assistidas lá. Diz que ela estava contando sobre essa aula que a gente está tendo aqui, ela teve lá contando para o marido. E aí ela diz que, tentando explicar, né, o que é Deus e por que a gente está aqui. E aí ela disse que Deus é como o perfume de uma flor escondida. Então imagina aí que na casa de vocês tem uma florzinha escondida que ninguém consegue ver, mas é uma flor extremamente perfumada. E a gente não consegue vê-la, mas a gente consegue sentir o perfume dela o tempo inteiro, onde quer que a gente esteja. E assim é Deus. A gente não consegue vê-lo, mas a gente consegue senti-lo o tempo todo, né? Quer acrescentar alguma coisa, Dona Lúcia? Não, tá. Acho que é isso, então. Essa aula de hoje, a ideia era essa. Fiquem à vontade para comentar com a gente, para nos procurar. A gente está aqui para ouvir vocês também, ouvir sugestões. E lembrem da tarefa, né? De colocar como meta fazer uma boa ação pelo menos por dia. Uma é pouco ainda, né? Dá para aumentar, mas vamos começar pouquinho. Muito obrigada, que Jesus abençoe a semana de vocês. Boa tarde, obrigada.